Boa noite, gente. Gente do conhecimento. Começando aqui mais uma live de sucesso pela Cairu. Já a nossa web conferencista de hoje vai estar com a gente. Ela está chegando já aqui. Já está chegando aqui, professora Larissa. Olá. Boa noite, professora. Tá me ouvindo direito? Estou. Se eu ajeitar aqui no. Também estou me ajeitando aqui. Enquanto isso, eu vou lembrando algumas coisas. Boa noite mais uma vez, gente do conhecimento. A Fundação Visconde de Cairu está nesse ciclo de lives para trazer conhecimento aplicado para você. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que amanhã, dia 2/6, nós teremos um evento imperdível. Trata-se do lançamento do processo seletivo do vestibular, 2020.2, do segundo semestre. Gente, vai ter muita coisa rolando, vai ser às 20h20. Você vai concorrer também, dentre os R$75 mil em bolsas de estudos, você vai concorrer a 2 sessões de coach com o professor ACR. Ele que é o presidente da Fundação Visconde de Cairu, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, tem vasta experiência no ensino, na consultoria, empresário contábil e também é coach. Então não percam essa oportunidade amanhã, 20h20. Mas vamos lá. No decorrer dessa semana, nós teremos também outras lives. Daqui a pouco eu lhe apresento, viu, professora? Só para... Certo, fica à vontade. Mostrar para todo mundo que tem muita coisa legal acontecendo. Dia 3/6, a importância da advocacia nos juizados. O pessoal de direito está trazendo aí com a doutora Vanessa Lopes, que é uma advogada especialista em processo civil. E a professora Kátia Camilo, nossa coordenadora, vai estar na moderação. Dia 4/6, ela, professora Inamárcia, vai trazer o Soft Economy e as potencialidades mercadológicas. Dia 10/6, a questão da agressão à mulher, já é outra live. Vocês sabem que nesse momento de pandemia, muitos registros de agressão, então a professora Kátia Camilo, também de Direito, estará trazendo a vocês as prevenções, o que fazer, etc. Dia 17/6, sensibilidade, cuidado e afetividade nas relações em tempos de pandemia. Então, a professora Thelma Cortizo, que é coordenadora de Pedagogia e Serviço Social, vai trazer esse tema que é muito importante para a gente estar refletindo a respeito. E no dia 19/6, fechando esse magnífico ciclo de lives que a professora Gidélia, nossa diretora acadêmica, idealizou, a importância da neuropsicologia para a educação no período de pós-pandemia. Professora Maria Cristina, nossa coordenadora de psicologia, traz esse tema que é muito importante. Mas vamos lá, eu quero apresentar ela, nosso web conferencista de hoje, que vai falar sobre home office como estratégia de gestão. Professora Larissa de Aguiar Bispo Arruda. Anote logo aí e siga ela nas redes sociais, @Larissa Arruda. Siga logo ela nas redes sociais, porque ela está sempre postando vídeo, sempre dando uma dica. E, gente, é o que há. Vamos lá. Ela é graduada em Administração e Direito, então tem um perfil híbrido. O legal dessa live vai ser isso, que ela vai tratar nos dois polos, no caso jurídico e no caso da gestão. Ela tem pós-graduação em Gestão de Pessoas, Gestão Empresarial, Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, com aperfeiçoamento em Compliance. Então, com a crise de 2008, você tem que entender de Compliance para você se inserir no mundo das organizações. Aperfeiçoamento em Compliance, Governança e Riscos. Ela tem certificação internacional em Analista Comportamental, Leader Coach, Life Coach, Personal e Profissional Coach. É certificada em Liderança pela Fundação Napoleão Hill. Desenvolve trabalho de consultoria, presta atenção, você que é empresário.
Vá no direito preventivo, contrate a consultora, a professora Larissa. Então, desenvolve o trabalho de consultoria empresarial integrando inteligência jurídica trabalhista à gestão de pessoas e ao coaching. Veja que é uma forma de sintonizar duas áreas importantíssimas para a gestão de pessoas, que é o direito trabalhista e a questão dos princípios de como você gerenciar a gente, que não é fácil. É advogada e administradora com vasta experiência em estratégias para a solução de demandas de alta complexidade na área trabalhista, gestão do contencioso trabalhista e advocacia, grave esse nome, advocacia preventiva trabalhista para empresas. Realiza auditoria e compliance trabalhista. Professora de pós-graduação em gestão de pessoas, liderança e coach. Direito e processo do trabalho, ela é palestrante, treinadora e webconferencista. Nós temos lá na Cairu, é muita coisa para uma pessoa só, nós temos lá na Cairu... Vou lhe contratar para me apresentar nas palestras. Tá bom. Lá na Cairu, professor, a gente tem um MBA executivo em gestão de pessoas e psicologia organizacional. E tem uma disciplina lá, ó, sua cara, que é direito, mas trazendo Gostei disso aí, hein? Mas me conte aí, porque o mundo mudou, essa pandemia está uma loucura, eu estou vendo aí algumas instituições, algumas organizações, como por exemplo, a XP Investimentos já divulgou que vai levar o home office até o fim do ano, independente dos poderes estarem ou não liberando o retorno, e já está estudando tornar permanente. Me diga aí, que conversa é essa de home office como estratégia de gestão? Boa noite. Pois é, boa noite a todos, obrigado pela presença. Uma vez, muito obrigado, professor Paulo, né, que sempre aí gentil comigo, me inserindo aqui na Cairu. Enfim, por que estratégia de gestão? Vamos trazer para agora por que foi adotado o home office agora na pandemia, para a gente entender um pouco por que ferramenta de gestão. Porque eu tinha um objetivo. O objetivo era qual? Manter os empregos, não é isso? E a atividade empresarial. Então, o objetivo era esse. Então, toda vez que eu tenho um objetivo, por detrás desse objetivo, eu preciso de uma estratégia para conseguir esse objetivo. Na pandemia, muitas empresas, ou a maioria delas, não estavam preparadas para o home office como uma estratégia de gestão. Então, por isso que eu resolvi tratar dessa forma de estratégia. Por quê? Qual é o objetivo que as empresas, né, saindo do cenário da pandemia, têm para adotar o home office? Eu tenho que ter um objetivo. Eu vou adotar o home office só porque é modismo? Que é moda? Todo mundo está adotando o home office. Eu também vou adotar o home office. Será que vai dar certo? Será que vai ser de sucesso? Será que é uma estratégia de gestão? Então, eu quero reduzir custos. Que custos eu vou reduzir? Como eu vou reduzir? Então, quando a gente pensa em algo como ferramenta de gestão, a gente tem que mover a máquina organizacional, os recursos organizacionais para alcançar um objetivo. Então, se o meu objetivo é, por exemplo, o que é uma vantagem do home office que eu vejo, né? Hoje, muitos profissionais, eles procuram uma forma mais flexível de trabalho, né? Com mais liberdade, com mais autonomia, e o home office, ele proporciona isso. Então, seria uma forma de eu atrair esses profissionais, né? Uma forma de atração de talentos. Também eu posso melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, porque eles não vão pegar o trânsito, não é isso? Eu posso diminuir o custo do vale transporte, do vale alimentação. Então, é uma série de coisas que define se eu vou adotar o home office ou não. Eu tenho que verificar se a minha empresa, o negócio é possível, né? Se a cultura da minha empresa permite, como é o comportamento dos líderes, como é o comportamento, o perfil comportamental dos meus colaboradores, né? Qual é a minha missão, a minha visão? Então, quando a gente pensa em estratégia organizacional, a gente tem que analisar todo um conjunto. Então, o home office não é só você transferir
o ambiente de local de trabalho, né? O ambiente de trabalho. Não é tirar ele da empresa e colocar ele em casa. Não é só isso. Tem vários fatores, os aspectos jurídicos, é uma alteração contratual, como eu vou fazer isso, tem a saúde do colaborador. Então, eu tenho uma série de passos e de processos que eu preciso estruturar antes de adotar o home office. Então, por isso que eu acredito que é uma ferramenta de gestão, porque ela precisa ser pensada, ela precisa ser estruturada para depois ser implementada. Que interessante. Ficou claro? Muito claro. Então vejam, né? Você que chegou agora. A professora Larissa, ela é formada em administração e direito, ela é consultora nessas duas áreas, está falando de home office. Veja que ela começou numa perspectiva de gestão, mas já linkando com a parte jurídica. Por isso que eu convidei ela para conversar com a gente, porque de fato é o que você falou. Muita gente está no modismo, até empurrado pela pandemia, né? E agora não, é home office. Calma. Você tem que, de fato, estudar as implicações. Você trouxe aí um perfil, né, linkado com a estratégia. Muita gente não sabe, mas a estratégia nasceu em situações de guerra. Os estratos eram generais na antiga Grécia, responsáveis pela gestão da cidade e pela parte financeira. Então, a gente pode dizer, professora, que o home office se consolida, então, como um meio, né, porque a estratégia é um meio para você atingir um objetivo. Correto. Um meio para que a empresa atinja os objetivos. Agora, dentro disso que você falou, cuidado, porque às vezes as pessoas vão cortar custo, mas se esse corte de custos interfere na qualidade do seu produto ou serviço, vai jogar por terra a sua estratégia, aí você não vai alcançar o seu objetivo. Correto. Inclusive, o perfil de comportamento do colaborador, ele precisa ser analisado. Porque, veja só, existem profissionais, muitos talentos, são maravilhosos, eles têm lá o chá que a gente chama, né? Competências, habilidades e atitudes. Só que eles não se adequam a trabalhar no home office, seja porque não tem uma disciplina, um foco para trabalhar no home office. A gente sabe que dentro de casa a gente tem bastante distrações. Então, você tem várias perspectivas de perfis. Não é que os perfis eles se excluem, esse não dá para trabalhar no home office. Não é isso. É o seguinte, você precisa de profissionais que sejam disciplinados, que tenham foco, que saiba lidar com a autogestão. O que é autogestão? Eu não preciso o tempo inteiro, né, colocar o funcionário debaixo do braço e dizer o que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer. Então, ele tem que saber estabelecer sua rotina, correto? Então, quem não tem esse perfil, não pode trabalhar no home office, não se exclui os perfis. É por isso que a gente precisa de um líder que atue como líder coach. Um CEO muito famoso, que eu não estou lembrando agora o nome dele, ele dizia que no futuro, mas eu acredito que já tem uma década disso, todo líder será um líder coach. Por que isso? Porque eu preciso de uma atuação individualizada de cada profissional desse. Então, eu tenho um talento que é maravilhoso, mas, por exemplo, ele não sabe trabalhar sem interagir. Ele precisa interagir no ambiente para ele se sentir melhor. Ele precisa ver outras pessoas trabalhando para ele ser motivado. Então, o que eu vou precisar dessa pessoa? Eu preciso de um líder que conheça essa deficiência, essa carência dele e atue nessa deficiência. Eu não vou perder esse profissional por causa disso. Então, eu preciso estudar o perfil comportamental desses colaboradores, inclusive dos líderes também. Porque existe uma grande dificuldade na gestão remota, também referente ao perfil da liderança. Por quê? Por causa do controle. Né? O gestor, o líder, ele não vai ter mais a equipe dele debaixo do braço. Eu falo que às vezes os gestores pensam que o funcionário ele vai dar um chá de sumiço, sabe? Que ele tem um colaborador a menos na empresa, uma equipe a menos. Não é isso. Home office, gente, não é uma ilha. Você não vai deixar a pessoa lá isolada. Você precisa abrir um canal de comunicação. Você precisa saber genuinamente, né, de verdade, escutar ativamente esse colaborador, saber quais são as necessidades dele, para poder que a produtividade dele não caia em relação a isso. Então,
Então, eu acho fundamental estudar até alguém falando aqui que É Jack Welch. Jack, isso. É Então, assim, lendário líder da GE. isso. E é tanta informação que a gente não consegue, mas a essência é essa, né? Todo líder será coach, justamente para dar, né, e estabelecer uma igualdade aí. Então, ou seja, eu tenho pessoas que têm competências para trabalhar no home office, mas, por exemplo, dentro de casa ele é distraído, ele não consegue se concentrar naquela tarefa. Então, eu preciso ter uma escutativa para poder entender quais são as necessidades desse colaborador. Então, o perfil comportamental é essencial. Então, professora, deixa eu ver se eu entendi. Observe. Você é advogada, pelo que eu estou entendendo, então essa seria o primeiro aspecto a gente analisar, é o perfil comportamental. Não só do liderado, mas também do líder. Porque é como você colocou, tem líder que é chefe, na verdade, né? Tem uma distinção, é chefe. O cara é paranoico, ele tem que ver a pessoa ali, porque senão acha que não está produzindo. E, de fato, tem colaboradores que não colaboram. Não sabe ter foco, né? Atender o que é solicitado. Então, a grande primeira coisa a se analisar é isso mesmo, é o perfil do comportamental, tanto de quem vai gerenciar como de quem vai estar como colaborador. Ótima pergunta, que é por onde começar. Veja, qualquer tipo de estratégia que você vá implementar na empresa, ou uma reestruturação, eu recomendo sempre, primeiro de tudo, o diagnóstico da cultura. Você tem que saber, né, o status que sua cultura está hoje. Porque mesmo que você não queira como empresário, você não fez nenhum planejamento estratégico, a sua empresa tem uma cultura. Né? O que é a cultura empresarial, a grosso modo e bem rápido? É a forma que as pessoas fazem as coisas na empresa acontecerem. É o horário que eu chego, é o horário que eu saio, é a forma que eu trato o meu colega, né? É a forma que o líder fala comigo, é a forma que eu trato o cliente. Tudo isso é a cultura da empresa. É a visão, é o propósito, é a missão. A visão, a missão, não é só para estar lá na mesa do gerente, do líder, aquela moldura bonitinha, e estar lá bonitinha no site, não. Inclusive, eu lembrei aqui de uma coisa aqui, um aumento de indenização de uma ação trabalhista, porque um banco, veja só, um banco colocou na sua missão e na sua visão de que o colaborador, né, ele alavancava o colaborador, que era voltava para o colaborador, né, que a missão era tratar bem eles, né, a grosso modo isso. Só que a ação trabalhista, ela via aqui perfeitamente que aquela visão não era aplicável. Você sabe o que a juíza fez? Aumentou a indenização. Por quê? Porque quando você coloca uma missão, uma visão, um site, é ela que direciona a empresa. Correto? Então, se é ela que direciona, e eu mesmo não aplico, o exemplo vem de cima, vem da alta administração. Então, se a própria administração não aplica, por que eu vou vender isso para os consumidores? Né? A gente sabe então, que a responsabilidade... No entendimento aí da juíza é como se... porque eu digo assim, recrutamento e seleção é um processo de atração, né, de sedução de talentos. Aí você coloca lá uma missão maravilhosa, uma visão espetacular, valores, né, da instituição, e realmente ali o DNA da instituição. Aí a pessoa olha assim, rapaz, eu quero trabalhar nessa empresa. Então a juíza entendeu isso como, entre aspas, como se fosse uma propaganda enganosa, né, para atrair... Correto, porque vincula, né, as ações, vinculam. Então, veja só, se eu estou no trabalho home office, né, eu não estou sobre as asas, né, do controle o tempo inteiro do gestor. Então, se eu tenho propósitos corporativos, objetivos organizacionais alinhados a uma cultura do home office, né, que vai ter que ser trabalhada, essa pessoa ela vai agir ou na empresa ou fora dela, conforme aqueles propósitos. Então, primeiro você tem que começar pelo diagnóstico de cultura. Qual é a cultura que eu tenho hoje? É essa. Qual é a cultura que eu preciso para trabalhar no home office? Essa.
Só que o que acontece? Não existe uma cultura ideal para trabalhar no home office. Existe o seu objetivo com o home office. Então, o que que o líder precisa? Ele precisa fazer esse alinhamento cultural antes de lançar aí, colocar todo mundo em home office. Então, precisa fazer esse alinhamento de cultura. O que é alinhar a cultura? É alinhar as condutas. Então, ele precisa, por exemplo, o líder precisa dizer claramente o que ele espera do colaborador. Correto? Eu tenho que dizer, olha, as tarefas são essas, eu tenho que dizer quando, como, por quê. Eu tenho que deixar as minhas expectativas, ele precisa saber, até porque ele precisa cobrar. Não vai cobrar porque está em home office? Não, vai ser cobrado. Eu vou avaliar o desempenho, eu vou avaliar o desempenho. Agora, tudo tem que ser a regra do jogo. Eu tenho que estabelecer aí como será esse trabalho home office. Então, você começa pelo diagnóstico de cultura, né? Alinha essa cultura ao que você deseja que a empresa faça, né? Treina a liderança para entender duas coisas, né? Não dá para falar tudo que a liderança precisa entender, né? Mas, primeiro, ele tem que saber o que a gente falou, que é o controle, que ele não vai perder um funcionário, né? Não é um funcionário a menos, não é uma equipe a menos. Que o funcionário não está numa ilha, que ele precisa se comunicar, que ele precisa entender quais são as deficiências. Então, não é uma ilha. Preciso criar aí um canal de comunicação com esse funcionário. E a outra coisa que os líderes precisam entender também, que o home office ele não é 24 horas, né? Que não é porque, por exemplo, entrando agora aqui já tem na parte jurídica, o trabalhador home office, ele não tem um controle de jornada efetivo, né? Então, dentro do capítulo da CLT, que trata de jornada de trabalho, o home office ele está excluído, o trabalhador home office. Então, ele não teria direito às horas extras. Mas veja só, se eu digo que o funcionário ele tem que entrar lá na intranet da empresa, né? Eu tenho que entrar lá, já botar o login, se eu pausei, eu também tenho que colocar, se eu meço quantas tarefas ele tem que fazer em determinados minutos, eu começo a mensurar essa jornada. Então, se eu mensuro essa jornada, o direito do trabalho, a gente fala que ele é regido pelo princípio da primazia da realidade. Então, apesar da CLT excluir o teletrabalhador, né, da jornada de trabalho, não dando direito às horas extras, na realidade, o que acontece? Eu estou controlando as horas. Então, se eu controlo as horas, ele vai ter direito às horas extras. Correto? Entendi. Então, o home office não é 24 horas. E aí tem muitos questionamentos a respeito. Eu estou falando rápido, Paulo, porque eu começo a falar, você vai me parando aí perguntando. Eu estou compreendendo. Eu só quero ressaltar uma coisa aqui, que eu achei uma dica muito importante, né? Porque assim, você é administrador, advogada, aí a gente fica, né? Nessa expectativa. Pode perguntar. Não, primeira dica, qual será que ela vai dar? A gente fica assim na expectativa, a gente pensa que é algo crítico. Não, é algo que vai prevenir os processos trabalhistas. Correto. Se você vai lá, né, formula uma missão, visão e valores, não é para inglês ver só, mas de fato que traduz a alma da empresa, o DNA, a essência, a verdade daquela organização, fatalmente você não vai incorrer em erros como desse case aí que você contou, e que a juíza perfeitamente, no meu ponto de vista, compreendeu, aí como gestor mesmo eu estou falando, né, nem como conhecimento jurídico, e tinha uma desconexão entre o que se pregava no site ou nos murais institucionais e o que as pessoas viviam. Então essa expectativa, né, diferente da realidade, naturalmente vai levar as pessoas em choque e aí tem esse problema. Eu vi uma estatística muito tremenda sobre recrutamento e seleção, que nos processos seletivos, 6 meses depois, né, a pesquisa era sobre isso, praticamente 50% das pessoas contratadas, elas ou pedem para sair da empresa, ou se veem como uma nulidade do cargo, justamente por não atender isso aí que você está falando. Gente, tem que dizer o que é que vai fazer, por que faz, quando faz, deixar as coisas às claras, Claras. E não
Vamos fazer um processo aqui de esconde-esconde, porque aqui é punk o ambiente, desculpa a expressão, aqui é home office, mas vai virar a noite com o dia, não estou nem aí. E aí a pessoa entra, vê uma realidade diferente. Aí eu me lembrei de uma pesquisa da Startse, que é uma startup hoje de educação brasileira, sobre o tempo médio de permanência de um funcionário em anos, né, em uma determinada empresa. E aí eles elencaram 10 empresas. O Facebook, 2 anos e 2 meses. Google, 1 ano e 9 meses. Oracle, 1 ano e 89 meses, na média. Apple, 1 ano e 85. Amazon, 1 ano... E aí vai. Veja que o Facebook, essas empresas de tecnologia, né, ele fala Twitter, Microsoft, Airbnb, Snapchat, Uber, são empresas que têm uma cultura de proximidade que, por exemplo, deixa esse colaborador usar redes sociais, tem uma flexibilidade tremenda de horário, e mesmo assim, os caras só estão ficando, no máximo, 2 anos por empresa. Né? O máximo do que chegou foi o Facebook, 2 anos. Então veja como é importante você estar falando, e como vai ser mais importante ainda, e é isso que eu estou curioso, esse processo de recrutamento e seleção. Porque se eu não alinho, né, o DNA institucional, missão, visão e valores, com esse perfil comportamental, a tendência é 1 ano depois essa pessoa sair e aí você perde investimento de todas as sortes. Vai ser um desastre de gestão remota, porque você não vai estar ali o tempo inteiro com o funcionário, né? Então você precisa deixar, além de tudo claro, você tem que recrutar pessoas que já estejam verdadeiramente imbuídas daqueles princípios. A gente chama de uma técnica chamada onboarding, não sei se você já ouviu falar, né? Que desde quando você faz o recrutamento, você já passa ali para aquela pessoa qual é a cultura da empresa, quais são os valores, né? Quando a pessoa chega na empresa, já tem alguém esperando por ela, um mentor, alguém que vai direcionar ela, né? A pessoa já entra com uma performance já diferenciada, porque ela já sabe como as coisas funcionam. Então, se você não tiver esse estudo antes de adotar uma estratégia, você não consegue mensurar nem se você está tendo vantagem ou não de mudar para o home office. Ou seja, você quer reduzir custos, né? Alguns autores colocam como vantagem justamente a produtividade maior. Por quê? Por causa da flexibilidade que os novos talentos querem hoje. Então, o que acontece? Se você não recebe esse funcionário passando todas essas verdades e você também como líder cumprindo, ele sozinho lá, ninguém está vendo o que ele está fazendo. Né? Então, o que é ética quando a gente fala de ética profissional, por exemplo, não é? Ou a ética na vida da gente? Quando ninguém está vendo, a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente faria se alguém estivesse fiscalizando a gente. Então, é essa missão e a visão que vai direcionar isso. E no home office isso é essencial. Então, eu acho que tem que começar por aí. Criar canal de comunicação, agora mesmo. O funcionário ele precisa saber que a qualquer momento ele pode chamar o líder. Mas se ele se desesperar, como é que fica? Eu não sei atender um cliente. Ele não pode ficar assim, ilhado, correto? Ele precisa realmente de ter esse direcionamento. Agora, a outra coisa, a VOCSA, agora do mês de maio, ela reportou vários depoimentos de colaboradores dizendo que agora na pandemia, com a adoção do home office, eles estão sendo assediados moralmente, muito assediados. E por que isso está acontecendo? Primeiro, despreparo dos líderes, porque está, né, o poder, aquele controle, eles não estão tendo. E outra coisa, gente, a gente está passando aí, vamos dizer assim, por 3 motivadores negativos, né? Não sei, 10 motivadores não existe, né? Vamos botar motivadores negativos. Que é, primeiro, a pressão financeira. Então, eu tenho medo de perder meu emprego, o líder também tem, e a empresa também tem com medo de fechar. Então, é uma pressão financeira. Daí vem a pressão emocional. E fora a enxurrada de informações que nós estamos tendo. Então, se o líder não estiver muito preparado para amparar a equipe, o assédio vai acontecer sim. Por quê? Porque a produtividade vai fazer isso.
correto? A produtividade tende a cair. E como é que A tendência... Desculpa, professor. Como é que fica, então, esse cuidado com a saúde mental dos colaboradores? Você citou aí uma coisa muito importante, né? A liderança. Você volta e meia, você tem focado no ponto que é essencial, que é a liderança. É. Aí esse líder da parte de cima, né, do sanduíche organizacional, está no meio do sanduíche. Então, o conselho de administração está pressionando ele por meta, nessa loucura toda, e embaixo dele os colaboradores gritando. Ele está lá no meio, com aquele jogo de cintura. Correto. Como é que fica a saúde mental desse povo, né, no meio dessa pandemia toda, dessa necessidade de adaptabilidade? Isso aí já dá uma ansiedade tremenda. É uma ansiedade mesmo. Veja só, é por isso que o assédio moral, né, alguém perguntou aí como é que prova esses assédios. Né? Você pode provar, porque o que é o assédio moral? É um desequilíbrio, você consegue desequilibrar emocionalmente o funcionário, correto? Você tira o equilíbrio dele. Por exemplo, a gente fala muito de resiliência. Inclusive, eu indico a revista Exame desse mês, agora, de maio. Ele fala só de resiliência, inclusive do lado tóxico da resiliência. O que é isso? Porque o que é ser resiliente? Né? A gente conseguir se adaptar ao novo, a pressões, mas a gente tem que conseguir voltar para o nosso eixo, para o nosso equilíbrio. Quando você não consegue fazer esse reequilíbrio, né, se regenerizar novamente, a resiliência passa a ser tóxica. Então, você não está tendo um equilíbrio emocional para isso. Então, veja, se o líder, ele pressiona por metas, né, uma pessoa que já está se sentindo pressionada, né, ele vai ser resiliente até um certo ponto. Depois, o que vai acontecer? Aquele sentimento dele tentar lutar contra algo que é desagradável para ele, que é desconfortante, né? Ele pode adoecer, o que a gente chama da síndrome de burnout, que é o adoecimento por causa da profissão, por causa de um estresse provocado por isso. Então, a saúde mental precisa ser cuidada. Então, vai ser um efeito aí reverso. Você vai cobrar por metas da forma correta, e a produtividade vai cair ainda mais, porque a síndrome de burnout, que é esse esgotamento profissional, esse resultado dessa angústia, dessa ansiedade que o líder passa para o funcionário, primeiro, ele vai adoecer, ele não vai produzir, e outra coisa, a síndrome de burnout é reconhecida como doença ocupacional, entendeu? Então, você tem aí danos morais, além do afastamento do funcionário, existe, ou seja, você está querendo cobrar metas, né? E mesmo assim você não consegue nem cobrar a meta, nem ter resultado, e ainda fica com o funcionário doente. Então a gente tem aí pessoas com gastrites, com insônia, como a pessoa está falando aí, com insônia, né? A pessoa começa a ter medo de várias coisas. Então é muito importante a gente treinar a liderança. Veja, as pessoas querem ser líderes, querem ter um cargo de gestão, mas tem um ônus e um bônus, não é? Você quer um cargo legal, quer ganhar bem, quer ter status, mas você tem que lidar com esse ônus, que é, mesmo você estando com a carga emocional também prejudicada, você ter, se colocar no lugar do outro, ter empatia, saber resolver essas coisas. Então, é um ônus muito grande. Então, quando a pessoa fala, eu sou líder, eu sou um gestor, ele precisa ter habilidades comportamentais, né? Ele precisa ter habilidades interpessoais, estudar, ter autoconhecimento, porque senão ele não consegue, o técnico dele, a capacidade técnica dele não vai suplantar as habilidades interpessoais. Então ele precisa cuidar disso para poder cuidar do colaborador. Como é importante, né, não só desenvolver a liderança, como você está falando, mas também, assim, ao recrutar e selecionar esse colaborador, né? Porque tem colaborador também que faz corpo mole, como a gente fala na gíria, né? Tem gente que dá o signal, desculpa a expressão. E aí o líder tem que ter esse discernimento de compreender. Agora, no meu ponto de vista, é raro no recrutamento e seleção, porque esse colaborador que não tem o DNA institucional, que não se autolidera, como você falou no início, né?
não tem um comportamento de foco, de disciplina, de se autogerenciar, ele vai dar problema em qualquer instituição. E aí, independente se está tendo a cobrança de meta ou não, ele vai causar confusão no quadro, vai até mesmo acionar a organização, né? Olha, Paulo, quando eu faço, às vezes eu faço algumas mentorias, né, de recursos humanos, né? Quando eu faço consultoria, aí às vezes aquele profissional de RH me pede uma mentoria, algumas sessões e tal. E eles me perguntam assim, se eu for demitir, por exemplo, você vai ter que demitir 50 funcionários, eu não sei por onde eu começo. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, faça essa pergunta para você mesmo. Essa pessoa, ela é autogerenciável, né? Ela consegue se virar, né? Ela consegue fazer as coisas sozinha? Segundo, você contrataria ela de novo? Né? Estou agora no recrutamento e seleção. Contrataria ela de novo? Né? Se essa pessoa sair, como é que fica a empresa? O clima melhora. Não vou pensar nem duas vezes, né? Então, não, se essa pessoa... Então, você tem que pensar nessas perguntas. Você falou no início também, é muito importante, a questão da avaliação de desempenho. Essa pessoa vem dando sinais. Você tem todo o processo historicizado, né, do que está ocorrendo naquele perfil. Você sentou, avaliou o desempenho, deu um feedback e a pessoa não melhora, aí você está se destruindo e destruindo a pessoa. Correto. Então, não pode sofrer por isso, né? Inclusive, lembra que você falou do feedback, lembra que eu falei que o home office não é uma ilha, né? Você não vai deixar ele lá ilhado. Justamente é isso, você precisa fornecer feedback, precisa, né? Você como líder precisa fornecer o feedback e precisa receber também. Olha, eu precisei de você, assim, assim. Claro que não é toda hora, né, que você vai ficar recrutando aí o líder, pedindo, aí você tem que ser autogerenciável. Mas o líder não pode ser uma pessoa intangível, de que você não consegue comunicação com ele. Então, é preciso abrir um canal de comunicação com o líder, é preciso trocar experiências, né, com os outros colegas de trabalho. Gente, a cultura empresarial, ela precisa se manter viva no home office. Ela não pode acabar. Então, você vê aí, muitas empresas estão fazendo, né, happy hours, né, de cozinhas, cada um cozinhando numa casa. Precisa manter essa cultura empresarial. Não pode morrer porque está no home office. Né? Não é cada um ilhado, cada um por si, e dois por nós todos, não. A gente precisa, unir. E para isso o líder tem que estar em comunicação, na escuta ativa, procurando entender, saber. Gente, mudando assim de um ambiente empresarial, por exemplo, né, a minha empregada doméstica tem 2 meses que não trabalha, né, por causa da pandemia. De vez em quando, uma vez na semana, eu passo uma mensagem para ela. Você está precisando de alguma coisa? Como é que estão as coisas? Como está bem? Está fazendo isolamento? Gente, a gente não pode simplesmente transferir o ambiente de trabalho e deixar a pessoa lá, né? E depois só cobrar resultado. E isso acontece muito. Essa gestão humanizada, como você falou, muitas empresas usam o outplacement, né? Então, por exemplo, pode ocorrer, até pela pandemia, você ter que desligar alguns colaboradores, mas você pode também, como você fez aqui com sua empregada, se preocupar, tentar recolocar a pessoa. Agora eu estou com uma dúvida aqui. Você bem falou, né, a questão da liderança, do perfil comportamental, não só de líderes, de colaboradores também, e realmente tem colaboradores que simulam situações, mas assim, o líder, ele vai cobrar também, como você falou, mas ele teria, né, dentro dessa situação de home office, o empregador, o líder, né, tem como aplicar advertência, suspensão, justa causa ao colaborador que trabalha em home office? Ótima pergunta, Paulo. Tem sim, professor. Veja só, o empregador, ele tem o que a gente chama de poder diretivo, que se distribui aí em 4 poderes, que é o poder de organizar, o poder de aplicar sanções, que é o poder disciplinar, de fiscalizar e de controlar, correto? Quando eu transfiro o ambiente de trabalho, os poderes do empregador, eles vão juntos, eles não se anulam.
Então, eu posso aplicar advertência, eu posso aplicar suspensão, eu posso aplicar justa causa. Agora, como eu advogo de forma preventiva, eu recomendo que se faça o quê? Um regulamento empresarial, um código de conduta, com as expectativas, com as condutas que geram advertência, que geram suspensão, né? Por exemplo, que eu vou fiscalizar o computador, né? A tela de computador, que você não pode acessar outros sites que não sejam o do próprio, do seu próprio trabalho. Eu vou verificar o seu e-mail corporativo, certo? Então, eu posso estabelecer tudo isso. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer um termo de compromisso, de que a pessoa saiba disso. Ela precisa saber. Eu não posso, como a gente fala no interior, não sei se vocês sabem, na cocó, entendeu? No glu-glu, pegadinha do malandro. Eu não posso fazer isso, gente. Eu preciso avisar, certo? Eu preciso deixar, olhe, o seu computador ele é fiscalizado de tal hora a tal hora. Porque pode acontecer também, né, do computador, né, a gente vai tratar também dos aspectos jurídicos, mas da infraestrutura, ela ser do funcionário, correto? Mas a política da empresa eu vou fiscalizar, e ela pode fiscalizar sim, agora ela precisa avisar. É a mesma coisa se eu estivesse no ambiente de trabalho, se eu coloco câmeras, correto? Se eu fiscalizo, eu preciso avisar as pessoas. Não pode ser de surpresa. Se fizer de surpresa, o judiciário ele vai anular. Então, você tem um código de conduta? Tem, por exemplo, quando eu fizer uma videochamada, quando você for atender um cliente de videochamada, eu quero que você esteja com tal roupa, correto? Eu posso fazer isso? Eu posso. Agora, as regras desse jogo, dessa relação trabalhista, ela precisa ser altamente clara. Certo? Tem que ser clara. Eu espero isso de você. Se você não fizer isso, é advertência. Se não fizer isso, é suspensão. Se não fizer isso, é justa causa. E recomendo também que, se você for fazer uma advertência, uma suspensão, gente, faça sempre por escrito. Tá? E quando você fizer por escrito, coloque um motivo. Você está sendo advertido por isso, e que consta no regulamento da empresa. Por quê? Porque você vai fazendo um dossiê do colaborador. Correto? Se você junta várias advertências no processo, por exemplo, que você deu justa causa, por causa de várias advertências que ele teve, e eu não sei o motivo de cada advertência, cada dia foi um motivo diferente, o juiz pode entender que simplesmente era uma nova oportunidade. Eu não sei se vocês viram a justa causa que foi revertida no tribunal da pessoa que usava maconha no intervalo de almoço. Foi bem publicada essa notícia. Por quê? Veja só, porque a pessoa nunca cometeu nenhum erro. Foi a primeira vez que ela cometeu o erro e já foi a justa causa. Correto? Então, ela reverteu. Então, o poder disciplinar da empresa, ela tem que ser pedagógico. Correto? Então, a pessoa nunca teve uma falta na empresa. Faltou aquele dia. Aí eu já dou a justa causa. Agora, ela pode estar... pode falar. Desculpa interromper, porque a gente chama muito caso. Eu falo muito, se deixar eu saio daqui embaralhando. Esse caso é maravilhoso, esse daí que reverteu a justa causa. Mas se nessa empresa, no código de conduta, tem lá especificado que o uso de maconha, entorpecente, seja o que for, é justa causa, poderia ser revertido também ou não? Mesmo sendo a primeira vez. Correto, ótima pergunta. Veja só, eu não tenho como afirmar que o código de conduta, ele isenta qualquer tipo de reversão. Mas o que a gente tem que fazer? Trabalhar na prevenção. Então, algum juiz pode entender que estava lá, que as regras estavam claras, e a maioria entende que as regras estavam claras, e que o colaborador sabia. E outro juiz pode dizer que não. Que foi muito, que a estipulação dessas regras, a dosimetria está muito alta. Pode acontecer. Agora, você tem como recorrer e mudar isso? Tem. Você tem como recorrer,
tem como modificar isso. Outra coisa sobre o regulamento empresarial, gente, é que você precisa disseminar essa cultura desse regulamento. Não adianta só fazer um regulamento empresarial e simplesmente deixar escrito lá, não. Veja só, o último regulamento empresarial que eu fiz foi para uma empresa de engenharia que faz fachada de prédio, né? Fachada de prédio, ajeita a fachada de prédio. E veja só, tinham lá 15 pessoas e eu fui lá na obra me colocar disponível para poder explicar cláusula por cláusula. Porque sem usar nenhum tipo de juridiquês, porque a pessoa não vai entender. Então, o regulamento empresarial, ele precisa ser disseminado pelos líderes. Se tiver um consultor jurídico, precisa explicar, se manter disponível para qualquer tipo de dificuldade, de entendimento daquelas cláusulas, certo? Então, se você deixar essas cláusulas tranquilas, as pessoas vão saber, né, como é que pode se comportar, como é que não pode se comportar, e vai facilitar muito, principalmente na gestão remota, correto? Respondi. Respondeu. É porque eu lembro de alguns colegas, né, da área do direito que dizem assim, Paulo, o direito é essencialmente planejar, é prevenção. É melhor prevenir do que remediar, como a gente fala, né? No senso comum. Só que, infelizmente, o que é que acontece, né? Até diante desse seu conselho. O colaborador chega, é contratado, passa todo aquele processo legal, né, do departamento pessoal, e aí não é apresentado missão, visão e valores, não é apresentado o código de conduta, não se mostra o perfil do cargo, por quê, para quê, o que é que ele vai fazer, joga aos leões e, como a gente diz assim, se vire nos 30. Então essa pessoa está perdida no mundo, veio de um processo seletivo, que é a empresa é a melhor coisa do mundo, mas chegando lá no ambiente de trabalho, se confronta com coisas completamente contraditórias, então não tem nenhum norte, nenhum regulamento, como você falou, notadamente essa pessoa vai se frustrar e aí, fatalmente, vai incorrer em erros e vai ser mais um para a estatística de processo trabalhista contra essa empresa. Correto. E quando a gente fala, retomando só aqui rapidinho, sobre home office como estratégia de gestão, é justamente por isso, porque quando você vai fazer uma estratégia, você tem que pensar nos prós e nos contras, né? Você tem que traçar planos, e é o próprio líder que vai disseminar esses planos na empresa. Só o que acontece? A maioria precisa ir pela falácia, né, de que o tático vai resolver. O que é o tático? As pessoas vão fazendo, vão trabalhando no home office e, aos poucos, elas vão enraizando a cultura do home office. Isso não vai dar certo. Né? Então, você precisa primeiro refletir para agir. Reflexão, ação. E não agir para depois refletir o que foi feito errado. Né? Porque aí você perde tempo, você perde dinheiro, você tem que treinar as pessoas. Então, lá no recrutamento, como você falou, tem que deixar altamente claro que ele vai trabalhar no home office, que vai ter reuniões periódicas. Você não pode deixar o funcionário a semana toda, um mês, 2 meses, para depois você se reunir com ele. Tem que estipular quanto tempo vai ter reunião, para dizer se está com dificuldade, se não está com dificuldade. Então, é preciso se ater a isso, sim. Agora, professora, para escapar dessa questão de horas extras, né, o cara chegar, entrar no processo trabalhista, dizendo eu trabalho 24 horas nessa empresa, quais os cuidados que a empresa tem que ter para se resguardar em relação a isso? Bom, primeiro, a gente tem que ter bastante cuidado com o WhatsApp, com o e-mail, né? Os horários de enviar essas mensagens. Como eu falei, home office não é 24 horas, correto? Então, tudo vai depender do que eu adequei, né? O que eu combinei com minha equipe. Então, se eu digo, olha, eu vou estar em casa trabalhando, só que no período da noite eu prefiro não trabalhar. Então, aquela pessoa não vai ligar para ele à noite. Não é isso? Não vai ligar à noite. Então,
tudo isso vai ser o combinado. A outra coisa das horas extras é o seguinte, tem gente falando aqui que recebeu mensagem 23 horas. Isso é assédio moral, certo? É assédio moral. Enviar mensagem nas férias, enviar mensagens e horários que não são pertinentes. Gente, tudo é o bom senso. Se você tiver bom senso, você não vai praticar nada abusivo na gestão de pessoas. Tenha bom senso, correto? A gente falando de bom senso, eu lembrei um caso. Eu advogo muito para cerâmicas, que eles acordam 5 horas da manhã, porque 6 horas eles já estão da ativa. Então, quando dá 6h30, eles já acham que é 10 horas da manhã. Então, começam a passar mensagem para mim. Eu digo, gente, calma. Os 6 horas de vocês da manhã, que vocês 6h30, que vocês acham mais tipo, não é o meu. Então, por isso que eu falo, você tem que deixar as regras do jogo. Você tem que dizer. Agora, para fugir dessas horas extras, é isso. Se você chega e diz assim, porque você precisa estipular prazo, né? Você precisa estipular metas, né? Você usa lá o método SMART, né? Das metas, né? Que ela tem que ser mensurável, que ela tem que ser atingível, né? Que ela tem que ser específica. Usa lá o método bonitinho. Agora, na hora de cobrar essa meta, você não pode, por exemplo, vincular ela a período de tempo trabalhado. Então, olha, você tem que entregar um relatório a cada 20 minutos. Você tem que entregar 20 relatórios dia. O juiz vai fazer a conta. Entendeu? Carga horária vezes relatório. Agora uma dúvida. As empresas usam algum software de gestão para justamente monitorar e também para registrar o tempo que esse funcionário entra, sai. Se ele extrapola, o gestor tem como intervir esse software? Como é geralmente que é visto isso? Se os juízes olham isso também na hora de tomar alguma decisão? Olha, sim. Então, o trabalho home office, essa parte da jornada de trabalho, ela é bem complicada, porque você pode estabelecer no contrato de trabalho uma jornada, você vai trabalhar 8 horas. E o período é tal e tal. Você vai entrar na intranet, vai logar. Se você pausar, você tira. Que nem a pessoa que trabalha com telemarketing, não é? Vai no banheiro, volta, vai. Pronto, eu posso estabelecer isso no contrato. Tudo que sair disso aqui vai ser hora extra. Correto? Pronto. Agora eu posso deixar isso em aberto, mas deixar estipulado os horários. Olha, eu vou trabalhar num horário comercial, por exemplo, né? Então, eu posso começar, o meu horário comercial pode ser de 7 da manhã a 5 da tarde, correto? Então, eu deixo estipulado. Então, é como tem uma pessoa falando aqui, é deixar claro as regras de como funciona isso, correto? Entendi. É porque, é como você falou, é muito sensível isso, né? E às vezes as pessoas confundem. Por isso que eu prefiro deixar amarrado, assim, no contrato de trabalho. Né? É bom deixar isso dito. Olha, eu vou estar disponível de tal hora a tal hora. Esse horário eu almoço com meu filho. Né? Trate com bom senso. Né? Trate com bom senso. Desculpe, professor. Isabela Ferraz está fazendo uma pergunta aqui interessante. Como funciona isso para a figura do autônomo exclusivo? Controle de jornada, pode? Veja só, o autônomo, ele não é empregado. Então, ele não tem horas extras, certo? Ele não é um funcionário, ele não tem subordinação, tá? Então, ele não tem controle de jornada. Se ele tiver controle de jornada, se ele tiver subordinação, ele vai ser empregado, vai ser descaracterizado esse contrato de autônomo. Tem que ter bastante cuidado. Não recomendo para algum tipo de negócio autônomos, MEI, né, terceirizado, tem que avaliar, gente, né, porque né, a reforma trabalhista trouxe vários tipos de contratação que você pode usar na sua empresa. Você tem que verificar o negócio, qual é o negócio da minha empresa, qual é a natureza do meu negócio. É igual ao home office. Eu vou utilizar home office? Sim.
por quê, com qual objetivo, como é que eu vou treinar a minha equipe, como é que eu vou treinar os meus líderes, eu vou ter dinheiro para equipar todo mundo, né? Então, autônomo, se horas extras, ele não tem controle de jornada. Se ele tivesse controle de jornada, ele vai ser empregado. Professora Fabiana. Pô, desculpe, Larissa. Eu estou lendo aqui Fabiana, chamando de Fabiana. Fabiana está botando aqui, sem dúvidas, a educação tem um poder enorme e perpassa toda a sociedade. Aí a proje dela, pois é, Fabiana, amei, a educação é muito ampla. Porque você, professora Larissa, disse na sua fala algo muito importante, a gente já está finalizando, né, infelizmente. A questão do Learning Organization, né, aprendizagem organizacional. E aí você que é pedagogo aí, empresarial, tem vários cursos de pedagogia na pós-Cairu, um que me lembra agora, a coordenação pedagógica e gestão escolar, mas que extrapola as barreiras da educação e as organizações estão precisando, viu? De pedagogos justamente para fazer essa gestão da aprendizagem do conhecimento interno. Mas, professora Larissa, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eita, eu falei nos aspectos jurídicos, ai meu Deus. Muita coisa. Qual o tempo vai ter que fazer outra. Vou ter que fazer outras lives e assim também. Eu vou falar com a professora Maria Tereza de Lemos Vilaça, que é nossa coordenadora de extensão, para a gente fazer um curso de extensão só sobre home office. E aí, ai, que delícia! Empresários, gestores, colaboradores, gente, a gente vai precisar estudar isso. São muitas dúvidas, muitos detalhes, e a gente, como líder empresarial, precisa se antenar essas dicas que a professora Larissa Arruda deu aqui. E faltou muita coisa, meu Deus! São muitos detalhes. Saúde ocupacional, faltou muita coisa. Antes mesmo de conversar, ela falou, Paulo, é muita coisa, não vai dar em uma hora, mas pelo menos, gente, vocês tiveram um overview do quão importante é a gente discutir esse tema, ok? Lembre-se, amanhã nós temos o super lançamento do processo seletivo da Fundação Visconde de Cairu, né, do vestibular 2020.2. R$75 mil em bolsas de estudo. Eita. E também professor ACR. Você pode ser alvo, né, de ser treinado, ter um coach com o professor ACR. O cara é estourado, entende muito de mercado, tem uma visão empresarial espetacular. Então não perca amanhã 20h20. Professora Larissa, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Aprendi muito hoje, muito. Ai, meu Deus, falta 50% aqui da minha programação. Não se preocupe, que a gente vai ter. Vamos ter outros encontros. Gente, nas redes sociais, @eularissa, tá lá no Instagram. Tem várias dicas lá. Você pode ir lá tirar outras dicas. Se você é empresário, quer contratar ela como consultora, super indico. Porque veja que ela trouxe a visão da gestão e a visão jurídica, uma complementando a outra. E com foco no planejamento, como ela falou, pensar antes de agir para você não remediar. Melhor prevenir do que remediar. Professora, parabéns pela live. Obrigada, professor Paulo. Muito obrigado pelo convite. Gente, eu fui aluna da Cairu, me formei em administração na Cairu. E é maravilhoso estar aqui na casa. É muito bom mesmo, muito gratificante. Muito obrigada. E agradeço a vocês que participaram, o Prodidel, Ana Lúcia Almeida, Henrique, Lucinei Black, tem uma galera aqui, Fabiana, enfim, vocês que trouxeram aí a brilhantar, Tiago Costa, que é nosso Relações Públicas, nos ajuda aí, Thaís também, que ajuda a gente aí nesse processo todo. Gente, uma boa noite, fiquem atentos amanhã e a continuidade das lives. Professora Larissa, parabéns, show, viu? Obrigada, tchau, tchau, tchau.